que eu estou falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouco sobre a mente humana, falar um pouco sobre terapia, hipnose. Nós estamos recebendo o terapeuta, o Silvio Quinis Matos. Muito bom dia, como está? Tudo bem? Bom dia, Alcir. Bom dia, ouvintes da CBFM. Estamos aí para mais um bate-papo. Aprender, compreender, trocar ideias, ouvir as perguntas. Então, eu quero já comentar com os nossos ouvintes, né, as pessoas que querem fazer pergunta, que têm dúvida, pode mandar pergunta, não tem problema, tá? Você pode perguntar, né? O Silvio vai estar respondendo as perguntas, né? Se você quiser ligar também, fique à vontade. Ô Silvio, hoje nós vamos contemplar o nosso ouvinte com uma sessão de hipnose? É possível? É possível, sim. É possível? Podemos fazer isso. Podemos fazer isso? Só que aí ficaria para outubro, porque para setembro... Setembro a agenda já está tomada. Já. A gente consegue. Então tá, tranquilo, né? Então, só para as pessoas... É que, na verdade, hoje nós vamos fazer algo diferente, né? Você quer participar, você quer concorrer ou quer ganhar uma sessão de hipnose, você só vai mandar um ok aqui no nosso WhatsApp, o 3658-7766, 3658-7766, e aí você vai dizer assim, eu quero a hipnose, só isso. E aí no final a gente vai estar sorteando. Então as pessoas quiserem concorrer, tá, uma sessão de hipnose, para você saber o que é, tá? Para ter essa experiência, né? Então você só manda ali para o nosso WhatsApp, para o 3658-7766, assim, eu quero. Não quiser nem colocar hipnose, só bota, eu quero. A gente já sabe o que você está falando. Tá? Aí a Raiane vai anotando ali. Só gostaria de fazer um destaque para as pessoas que queiram participar, sejam aquelas que realmente estão precisando resolver alguma questão emocional, né? Isso. Para que alguém que eventualmente não tenha nada para resolver, não tome espaço de outra que tenha, né? Só para dar um toque nesse sentido. Mas é difícil quem não tem nada para resolver, né? É quase impossível. Eu tenho também. Quase. Quem não tem algumas coisinhas para resolver, né? Exatamente. Quem não tem. Ô, Silvio, primeiro, antes de começar o nosso bate-papo aqui, antes das perguntas, eu queria só que você explanasse um pouquinho o que é a hipnose, de onde que vem a hipnose. A hipnose, na verdade, a origem da hipnose se perde um pouco nas brumas do tempo. Há alguns textos antigos dos egípcios que sugerem que eles já utilizavam a hipnose no Egito, mas não se tem certeza absoluta disso. Mais recentemente, nós temos registros mais modernos surgiram na aplicação da medicina para substituir a anestesia. Aliás, não havia anestesia ainda. E aí a hipnose ela tem vários graus de aplicação, e o primeiro deles foi aplicado por médicos chamados de hipniatras. Eles aplicam a hipnose hoje em dia para substituir a anestesia. Tem pessoas que são alérgicas à anestesia, e aí hoje em dia é aplicado para substituir a anestesia. E lá nos idos de 1800 e pouco, 1800 e pouco, os primeiros a aplicarem foi justamente para substituir, para eliminar a dor, né? Eliminar a dor de pacientes que iriam passar por cirurgias. E aí depois foi descobrindo outras aplicações, até que chegou na área da terapia mental, né? Tá, mas agora eu fiquei em dúvida, Silvio, porque a hipnose você permanece consciente. A hipnose que eu utilizo permanece consciente. Que eu utilizo, mas tem... tem vários níveis. Ela divide em vários níveis, várias linhas, sei lá como é que... Eu vou te dar uma ideia, assim, ó. Basicamente, a grosso modo, divide-se em três níveis. Um nível mais suave, que é utilizado para terapia, porque o paciente precisa estar totalmente consciente do processo, porque a ressignificação só vai acontecer com a consciência, né? Existe um nível intermediário que é utilizado para entretenimento, para brincadeiras, tal. O pessoal faz muito na TV, dá uma cebola para alguém comer pensando que está comendo maçã. É o nível intermediário. E aí tem um outro nível mais profundo que é utilizado na medicina para substituir a anestesia, né? Certo. Daí ali o paciente ele perde completamente a consciência. Só que é um trabalho mais demorado para chegar nesse ponto, né? Para
para poder perder a consciência. É um trabalho que demora muitas e muitas sessões, voltado especificamente para isso, com a concessão total do paciente, querendo isso porque sabe que é necessário para ele, porque o nosso subconsciente protege, né? Ele nos protege muito, então daí impede de entrar num nível mais profundo se o paciente tiver qualquer dúvida, então ele tem que ter absoluta certeza do que quer. Aí entra nesse nível profundo, aí perde completamente a consciência e total conexão com o corpo. Consciência é como se ela desaparecesse do corpo. E aí pode fazer a cirurgia e o paciente não sente nenhuma dor. Uhum. Mas a hipnose que o Silvio utiliza ou pratica é essa... É terapêutica que é consciente. Mantém a consciência do paciente. É muito leve. Até tem muita gente lá que sai de lá e diz, Silvio, eu vim aqui querendo fazer... Eu achei que eu ia ser hipnotizado. Que eu ia ser hipnotizado, mas eu não fui. Então ela é muito leve mesmo. Né? Ela tem que ser nesse nível de leveza para que o paciente possa acompanhar todos os passos com absoluta consciência do processo e gerando aprendizado, porque na terapia ela precisa gerar aprendizado, não somente ao consciente, mas também uma conexão muito forte com o subconsciente para que possa internar os eventos externos. E quando o paciente não tem consciência, não interna nada, então não dá para aplicar para terapia. Então são duas aplicações diferentes. E por hipniatras na medicina e também por hipnoterapeutas na terapia e por hipnólogos que trabalham, que lidam com entretenimento. Né? Eu não sei lidar com entretenimento e nem obviamente, com hipniatria, que não, de longe é a minha área, né? Certo, 8h19, 8h19, deixa eu lembrar aqui do Colonial Supermercados, minha gente, que hoje é sexta-feira, né? Deixa-me ver o que a Alva mandou aqui para nós, na sexta-feira do Colonial Supermercados, que são 3 lojas, 3 endereços para melhor atender nossa região. Hoje, olha, minha gente, tem batata doce, tem repolho, tem a selga e também tem mamão papai em promoção, tem ovos, né? Bandeja aqui com 30 unidades, está barato, né? Barato demais, tem alho, tem batata escovada, cebola, tudo produto. Deixa-me ver aqui também, para quem aprecia uma boa cerveja, né? Cerveja, é Atena isso aqui mesmo? Tu conhece cerveja? É isso? Que eu não sou cervejeiro, né? Atena Beer também tem granito bovino e deixa-me ver aqui, linguiça de frango Cevale, tem copa suína. Ei, barbaridade, tá bom demais, né? Ué, nós temos que comprar esse café caboclo, eu já falei, né? Pois é, nós temos que comprar, nós estamos perdendo, gente, pelo amor de Deus, né? Barbaridade. Não, porque daí é o seguinte, nós habituamos a tomar o tal do Melita aqui, né? Tomamos o Melita tradicional, né? Não é o extra forte tradicional. É no mínimo 4 pila mais caro que esse aqui. É muito caro, gente. E diz que esse café aqui é muito bom. Inclusive eu tomei na casa do meu filho lá do Vardia, é bom pra caramba. Então tem que lembrar e botar na lista aí, pelo amor de Deus. Aproveitar quando tem promoção, né? No Colonial, que é barato esse café. Meu Deus do céu. Vamos lá pro Colonial Supermercados, que são 3 lojas, 3 endereços para melhor atender a nossa região. Quer lembrar também do despachante pontual, rode com segurança, tranquilidade, está em dia com as suas obrigações. Equilíbrio natural. Você quer ter uma alimentação mais saudável? Insira algumas sementes, alguns grãos, algumas farinhas da alimentação. Vão te ajudar, inclusive, a manter um peso melhor, né? Quem tem problema, né? Buscando aí, que boa parte da população está sempre correndo, né? Sobe na balança, se assusta, desce da balança, sobe na balança, desce da balança. Barbaridade, que não é fácil, né? Para o camarada, para manter, é complicado. Então, nós temos que adquirir o hábito, né, de ter uma alimentação mais saudável. Equilíbrio natural na Felipe Schmidt, em frente ao segundo semáforo, e Rede Postos Leão, no Trevo, no Centro Tubarão, Laguna e também São Ludgero. Drogaria Farmaconte, Braço Norte, Capivari, Bituba, tá? Todos os dias, grandes ofertas, grandes promoções para cuidar melhor aí da sua saúde, da sua família. Tem medicamento com até 70% de desconto. Precisou de medicamento? Tá, mas é lá no Rio Bonito. Liga pro Robinho, 3658-7055. Faça uma consulta. Vale a pena você passar na drogaria Farmaconte, tá certo? Nessa Trans70 ali, bem pertinho do líder atacadista. 8h55, 8h22, 8h22, né? Já estou antecipando aqui. Informou meu pet, Hospital Veterinário e Ótica Isidoro. Ô Silvio, mas quando a gente fala na terapia, fala na hipnose, tal, como é que o Silvio define a hipnose, entende essa questão Deus?
nós vamos envolver religião, hipnose, dá para separar, é tudo junto? Porque tem gente que é mais religioso, fala assim, não, mas isso aí, de repente, vai invadir um pouco a minha espiritualidade. Como é que o Silvio define essa questão? Pois é, a hipnose, ela acaba entrando um pouco no contexto que as pessoas classificam como religioso, mas eu preciso destacar que eu, particularmente, não tenho religião. Mas eu tenho sim uma visão de fonte criadora, não sou ateu, já fui ateu, mas não sou. A hipnose ela acaba entrando porque há muita conexão, sabe? Do ponto de vista, por exemplo, do significado da vida. O que é a vida? Qual o significado? Por que eu nasci, nasci, cresci, estou envelhecendo, vou morrer, e aí o que acontece com a vida? Muitas pessoas passam a ter dificuldade de lidar com a vida por não entender bem esse fenômeno. Eu, por exemplo, já fui uma dessas pessoas, né? E a hipnose ela não lida apenas com os conceitos da mente humana, pelo menos dentro da linha com a qual eu trabalho, porque a hipnose ela é muito ampla e ela não tem áreas muito definidas claramente. E eu, particularmente, como tenho uma visão de universo bastante diferente do que se tem tradicionalmente, então eu acabo utilizando alguns conceitos. E na hipnose também aparece, para solucionar alguns problemas emocionais, aparecem personalidades paralelas, personalidades que nós temos e que podemos identificar aqui e agora, mas que tem outras que ficam muito ocultas e que acontecem por acidente, entre aspas, vir à tona, trazidos pela hipnose. E aí a gente acaba entrando em conceitos que vão além da nossa vida presente e do nosso pensar presente. E isso, no meu caso específico, acabou juntando-se com uma outra linha de conhecimento que eu tenho, que está relacionado aos conceitos da mecânica quântica. E a mecânica quântica é uma ciência que traz uma novidade para o pensar humano, que vai além da ciência tradicional. Então, meio que a ciência e esses conceitos de fonte criadora, de Deus e de origem do universo começam a se encontrar. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro, tá? Até Einstein, os cientistas todos tinham, numa linha ateísta, uma coisa muito clara, porque todos acreditavam que o universo era infinito. Acontece que existe um conceito cristão de diversas religiões que dizem que o universo teve um início, que começou a existir. De repente, descobriu-se que o universo começou a existir mesmo. Hoje a própria ciência reconhece que o universo começou a existir. Acontece que tudo que começa a existir precisa de uma causa. Tudo que começa a existir precisa de uma causa. Nada vem do nada. Nem mesmo um grão de areia vem do nada. Então, essa concepção da ciência de entrar num conceito um pouco mais amplo, filosófico, que também pode ser interpretado de forma religiosa, mas eu prefiro interpretar de forma filosófica, né? Enfim, as pessoas são livres, cada um interpreta como quer. Então, nós temos aqui, já que nós somos de cultura cristã, vamos analisar por esse ponto de vista. O cristianismo diz que o universo começou a existir. A ciência diz que o universo começou a existir. Quer dizer, como assim começou a existir? Se começou a existir, tem algo por trás. O que está por trás? E aí, hoje também se estuda as leis da mente humana e as leis do universo físico. E tudo está encontrando assim uma questão que vai caminhando para um sentimento de visão de vida diferente da visão monista ou ateísta de mundo, que é o seguinte, ó. Por exemplo, tudo o que é abandonado acaba se desorganizando. Acontece que o universo, tecnicamente, é algo abandonado, tecnicamente, porque aconteceu uma grande explosão, o Big Bang é algo abandonado. Contudo, ele está se organizando. O universo primeiro foi uma grande explosão, depois formaram os átomos de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, pela lei da gravidade, formaram as primeiras estrelas, depois foram se formando os planetas, e assim sucessivamente, os seres vivos, e hoje nós temos o ser humano, que é o elemento conhecido mais capaz do universo, pelo menos no momento, pensando apenas na Terra e no Sistema Solar. Mas existe um elemento organizacional por trás do universo, né? E hoje, estudando as leis da natureza, os cientistas chegaram à conclusão, cara, mas espera aí, o universo é perfeito. Como pode alguma coisa absolutamente perfeita como o universo surgir do nada?
Isso não faz muito sentido. Tem que ter alguma coisa organizacional por trás. Porque a ciência, boa parte da ciência sempre trabalhou o contrário à questão religiosa fé. Sim, porque a religião ela é baseada a maior parte na fé. Exatamente. Né? E fé é o quê? É você acreditar naquilo que ainda não existe ou acreditar no invisível. Isso, exatamente. Né? No invisível. Exatamente. Então, assim, sempre foi uma briga entre ciência e religião. Mas, na verdade, isso não é mais, tá? Pouca gente sabe, mas assim, lá no topo das pessoas que pensam a respeito, não é mais, porque existe já uma aceitação de que o universo realmente está dentro de um nível de equilíbrio fantástico. Vou dar apenas um exemplo. Nós temos a lei da gravidade. A lei da gravidade é quando você solta um objeto, ele vai em direção ao solo. Todos nós sabemos que ele vai em direção ao solo. A pergunta é, por que um objeto vai em direção ao solo? Por que um objeto não sobe? Por que o objeto não vai para o lado? Por que ele vai sempre em direção ao solo? Porque tem uma lei. Aí agora, os cientistas se questionam, cara, essas leis existem, são milhares, tá? Estou citando apenas uma que é mais conhecida. Aonde elas estão escritas? Aonde essas leis estão escritas e como elas começaram a existir? Para organizar o universo. Elas organizam o universo, não apenas organizam, elas têm poder total e absoluto sobre o universo. Elas têm poder total e absoluto sobre o universo, todas as leis, e elas são imutáveis. Ou seja, elas estão fora do tempo, estão fora do espaço, e elas podem ser constatadas facilmente por qualquer ser humano. Então a pergunta é, de onde vieram as leis da natureza? Como elas estão aí? E a gente sabe que as leis da natureza não são físicas. Definitivamente elas não são físicas, elas controlam o mundo físico, o que é diferente. Por que a gente sabe que as leis da natureza não são físicas? Porque tudo que é físico, ele está em algum lugar do espaço, ou ele tem massa, ou ele sofre os efeitos do tempo. Então, assim, qualquer coisa que esteja no mundo físico, ele já foi novo, ou já foi jovem, um dia vai ser velho, ou vai ser antigo. Sim, resumindo, tudo que porque ele não é palpável. Não é palpável e é imutável, não muda. Desde o início do universo até hoje, as leis da natureza são as mesmas, não mudam. E tudo que está dentro do tempo muda, mas as leis da natureza não. Tudo que está dentro do espaço, tu pode localizar. Está aqui, está ali, está lá. E não é localizável. Outra coisa que já se sabe hoje, que é extraordinário também, por exemplo, que as pessoas sabem da existência, mas nunca ninguém ou poucas pessoas param para pensar. Existem planos de existência. Nós vivemos dentro de um plano de existência físico, que é onde nós habitamos aqui. A gente sabe que uma pedra está ali e pesa tanto, isso é o plano de existência físico. Mas existe também o plano de existência mental, que é onde entra na hipnose. Plano de existência mental. O que é o plano de existência mental? É onde só existem coisas mentais. E aí existe o coletivo e o individual. Por exemplo, a matemática, ela existe no plano de existência mental e é coletivo. Todo mundo percebe a matemática, basta ter uma mente superior como a humana. Os animais não percebem. Na maioria dos animais não percebem. Alguns percebem um pouco da matemática. Então, assim, a matemática existe, ela está num plano mental. Por exemplo, vamos comparar o número 4 com uma pedra? Dá para comparar? É meio esquisito, mas a gente sabe que os dois são reais. A pedra é real e o número 4 é real, mas tem uma diferença muito grande entre eles. A pedra está no plano físico e o 4 está no plano mental. A pedra eu localizo no espaço, ela tem massa, tem peso, ela é áspera, ela tem cor. O número 4 não tem nada disso, mas ele existe. E como que eu sei que ele existe? Porque a minha mente, a sua mente, a mente de qualquer ser humano percebe a existência do número 4. Então o número 4 é real, mas ele só existe no plano mental. Ou seja, existe um plano também mental. E o número 4 está por todo o universo e não está em lugar nenhum. Esse é o paradoxo, ele está por todo o universo, não está em lugar nenhum. Então eu falo do número 4 para isolar, mas é toda a matemática, todo o conceito matemático. E isso é um plano mental coletivo, onde todos percebem. E é um plano da mente. Agora tem os planos mentais individuais. O plano mental do Silvio, o plano mental do Alcir, o plano mental do ouvinte, que está nos ouvindo agora, que é a realidade individual dele. A forma como ele olha para o mundo, as coisas que ele aprendeu, as memórias dele, é um plano individual existente. Ninguém pode dizer que as minhas memórias não existem, mas elas só existem para mim, para mais ninguém, então ela é individual, mas é plano mental também. E aí isso daí começa a entrar nesses conceitos que envolvem a espiritualidade, que envolve o conceito da existência de Deus, que envolve outros conceitos. E com isso aí destrói os conceitos ateístas de mundo, o conceito tradicional. Eu posso dizer porque eu já fui ateu, não estou falando mal contra o ateísmo, não, porque eu já fui ateu e reconheço, e está tudo bem, e aprendi muito, e está tudo certo. Mas, o Silvio, mas aí quando você fala o seguinte, o Silvio não tem religião. Não. Né? O Silvio não tem. O Silvio não é católico, não é espírito, não é evangélico, não denomina nada. Não tem uma denominação. Não tem rótulo. Não tem rótulo. O Silvio, dizer assim, se fosse uma igreja sem placa. Isso.
Exatamente. Não teria placa na fachada. Não teria placa na fachada. Certo. Então é o seguinte, é possível acreditar na evidência de Deus dessa forma? É possível? Na verdade não é nem acreditar. É possível saber... acreditar e é possível, dizer assim, acreditar que existe vida pós-morte? Sim, vamos explicar isso. Isso vai além da fé, tá? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem fé que existe um país chamado Japão? Sim. Você vai além da fé. Você sabe que existe. Sim, sabe que existe. Embora não tenha ido mesmo lá. Mesmo quando eu lá, mas assim, exato. Embora nunca tenha ido lá, eu nunca fui no Japão também, né? Eu estive lá perto, em Hong Kong e tal. Mas no Japão eu nunca estive. Mas eu sei que existe um país chamado Japão. E tu vê, vai além da fé. Como é que eu sei que existe um país chamado Japão? Porque existem evidências que chegam a mim de diversos lados. Aí a gente chama isso de padrão informativo. Eu vi alguém que se diz japonês, eu vi um alfabeto que dizem que é japonês, eu vi um programa TV que dizem que é japonês, eu vi uma foto na revista que dizem que é do Japão. Você vai somando tudo isso e você passa a aceitar aquilo como verdade. Mas certo. Você nunca foi no Japão. E aí, essa questão de Deus é a mesma coisa, tá? Hoje, em função dos avanços científicos, nós temos inúmeras evidências de que existe uma fonte criadora. A primeira evidência é que nada vem do nada. Então, o universo não pode ter vindo do nada. O universo começou a existir, ele existe, começou a existir, vem de alguma fonte. E essa fonte precisa estar fora da matéria. E ela precisa ser inteligente, porque o universo, ele é perfeito. Então essa fonte criadora, ou como também é chamado no cristianismo de Deus, e cada religião tem um nome diferente, entre os árabes é chamado de Alá, é tudo a mesma coisa. É nomes diferentes dentro de cada cultura para a mesma ideia de uma fonte criadora, porque ninguém admite que o universo veio do nada. Quer dizer, poucos contestam essa ideia de que o universo veio do nada. Então, tudo isso tem relação não com fé, mas tem relação com evidência e com eventos científicos, avanços científicos e também filosóficos, né? E no caso da vida após a morte, é bem parecido. A ciência também já avançou muito. Hoje existe um conceito, um evento chamado morte clínica. Quando a pessoa, o coração para de bater, não bate mais, a pessoa morreu. Mas daqui a pouco, com os eletrochoques e dispositivos de revivência, ou de reviver, a pessoa volta a viver. Ok, o coração parou, morreu. 5 minutos depois volta à vida, está vivendo novamente. E o que aconteceu naquele período ali? Existe 6%, isso é fato científico, coleta, né? Depoimento de 6% de pessoas que tiveram experiência durante o momento que estavam mortos. Experiência fora do corpo. Fora do corpo. Inclusive, muitos vêm do próprio evento, do que estava acontecendo. Eu mesmo atendi um rapaz que perdeu memória durante 2 anos. Sofreu um acidente ali em Orleans e teve amnésia durante 2 anos. Não sabia o que aconteceu depois do acidente durante 2 anos. Me procurou para recuperar. E ele se viu fora do corpo. Na regressão de memória, se viu fora do corpo, vendo todo o acidente, tudo o que estava acontecendo, como usando uma palavra religiosa, como um espírito. Como um espírito vendo tudo o que aconteceu, né? Um rapaz aqui de Armazém. Então, hoje ele está cego, perdeu a visão nesse acidente, entrou em coma e eu tive morte clínica. Esse é um dos eventos que hoje justificam a existência da vida após a morte, mas existem vários. Existem inúmeros fenômenos que dão uma noção de vida após a morte. Então, esse mesmo conjunto de eventos em paralelo com aquele que eu te falei do Japão. Como é que tu sabe que o Japão existe? É por esses conjuntos de eventos que formam um padrão. Então, sobre vida após a morte, existe um conjunto de eventos anotados, registrados por inúmeros cientistas de renome, e também sobre a questão da existência de Deus. Eu mudei de opinião. Eu tive que mudar de opinião, porque eu não vou enterrar a cabeça na areia e ficar com ela enterrada, né? Então, realmente, existe um conceito que vai além do mundo físico, além do mundo mental, que eu dei um exemplo da matemática, que existe num plano mental, ou seja, mesmo que o universo não existisse, a matemática existiria, e como é que pode isso, né? Então, hoje também existe uma tendência na física quântica de reconhecer que os elementos primários do universo não são o tempo, espaço e matéria, mas que existe um elemento primário que é chamado de informação. A informação está por tudo, por toda parte. Por exemplo, DNA é um código, é informação pura. Acontece que o único elemento do universo que pode lidar com a informação é a consciência. Todo conjunto de informação, só a consciência pode lidar. A consciência cria informação e a consciência lê informação, né? Uma pedra não pode criar informação e não pode ler informação. Então tem essa questão aí por trás também. Então há uma tendência de se aceitar que há uma consciência universal, uma consciência universal presente em todo o universo. Certo.
Só quero lembrar aqui o pessoal que quiser participar, né, quer concorrer a uma sessão de hipnose, é só você mandar um WhatsApp aí pro 3658-7766, né, assim, eu quero, só isso, eu quero participar. A Raine já está anotando ali, tem algumas pessoas que estão participando conosco, tá? Aí você pode estar concorrendo no final do programa a uma sessão de hipnose, tá certo, minha gente? Deixa eu lembrar aqui do Colonial Supermercados, que são 3 lojas, 3 endereços para melhor atender a nossa região. E hoje é o dia de frutas e verduras e as promoções final de semana para você se alimentar com muito mais qualidade, tá certo? E gastando muito menos no Colonial Supermercados, que são 3 lojas, 3 endereços para melhor atender toda a nossa região. Quer lembrar da Rede Postos Leão, no Trevo, no Centro Tubarão, Laguna, um posto de pessoas para pessoas, Equilíbrio Natural, a maior e mais completa loja de produtos naturais de toda a nossa região, na Felipe Schmidt, em frente ao 2º semáforo, e também Telha Silva, quem usa, recomenda Telha Silva, na 170, em frente ao líder atacadista. Vai construir, vai reformar, vai ampliar, passa lá, bate um papo com o Wilson, com toda a sua equipe, tijolos de 6, 9 furos, laje pré-moldada, laje treliça e, claro, que uma grande diversidade de telhas, telhas tradicionais, telha Silva, né? E também telha de piso, porcelanato, telha que tem alta resistência, baixa retenção de água, a tua construção vai ficar muito mais leve, muito melhor fazer manutenção também no telhado quando precisa, porque você vai fazer em algum momento, vai precisar fazer manutenção. Então, utilize Telha Silva, é a 170 em frente ao líder atacadista. Drogaria Farmaconte, em Braço Norte, Capivari e também em Bituba. Precisou de medicamento? Passa na Drogaria Farmaconte no Rio Bonito, se não liga 3658-7055, tem medicamento que até 70% de desconto. Vale a pena você conferir as promoções toda semana na Drogaria Farmaconte ali no Rio Bonito. Quer lembrar também da Água da Serra, Ox Revestimentos, limpeza e manutenção de persianas, e para deixar sua casa, seu escritório muito mais bonitos, muito mais aconchegantes, com os materiais da Ox Revestimentos, para o teto, parede, chão, tá certo? Tudo da Ox fica muito mais bonito e muito mais fácil para fazer a manutenção. 8h39, 8h39, no final do programa nós vamos estar sorteando uma sessão de hipnose. Então, você vai mandando o teu WhatsApp aí para nós, tá? Por 3658-7766, só dizer o seguinte, eu quero participar, ou eu quero. A Raiane já sabe o que é e está anotando, no final nós vamos fazer o sorteio. Ô Silvio, claro que sim, que essa questão religiosa, religião, tem um ditado que diz assim, não se discute, né? Quem discute religião acaba arrumando confusão e não chega a lugar nenhum. Então, aquela história, por exemplo, eu nunca fui católico, mas eu sempre respeitei muito todas as pessoas, todas as religiões, porque eu sempre entendi que quando me mostraram a cor branca pela primeira vez, e falaram, isso aqui é branco, eu aprendi que é branco. E aí quando alguém chegou assim, isso aqui não é branco, isso aqui agora é vermelho. Mas eu tenho 50 anos e até hoje eu aprendi que é branco. Então não é do dia para a noite que eu vou mudar essa visão de que aquilo é branco e que não é mais branco agora, né? Eu sempre entendi dessa forma. Então eu sempre tentei ao máximo respeitar todas as religiões. Mas não fica meio confuso, Silvio, falar assim, o Silvio não tem religião? Quando você lida assim, com todas as esferas, as camadas da sociedade, e quando, assim, porque quem que vai lá? Quer dizer, eu tenho certeza que vai espíritas, vai católicos, deve ir evangélicos, pessoas com ou sem religião, para buscar o quê? Buscar algo que está lhe incomodando, né, que talvez na religião ele não encontrou, né, que está lá no subconsciente dele, que precisa buscar isso. As pessoas não te questionam sobre isso, mas para aí, Silvio, de onde é que tu é? Não existe esse questionamento às vezes? Não, na verdade nunca ninguém me perguntou, mas não, acho que é justo as pessoas considerarem isso. Só o maluco do Alcir aqui. Veja só, é justo esse pensamento, é que só o Alcir tem coragem, né? O Alcir é corajoso. Não, brincadeira. Então assim, ó, o que acontece é que nós vivemos dentro de um padrão de pensamento onde você tem que ter uma religião ou ser ateu. Eu não sou nenhum dos dois. Certo. Eu estou fora dessa multidão, né? Uhum. Por que eu estou fora dessa multidão? Porque eu estou dentro de um pensamento filosófico. Uhum. É uma questão, essa é uma postura filosófica, não é uma postura nem religiosa e nem ateísta. É uma postura filosófica analisando os dois ângulos. E é uma forma nova de pensar. Eu posso aceitar a existência de uma fonte criadora sem estar ligado a nenhuma religião. É uma maneira
nova de pensar. Eu não sou obrigado, não existe uma lei me obrigando a estar filiado a qualquer religião, tu percebe? Certo. Não existe uma lei. Assim como também, ao mesmo tempo, não existe uma lei dizendo que se eu não estou filiado a uma religião, eu tenho que ser ateu. Essa lei também não existe. Então eu sou livre. Eu percebi que sou livre, percebo que eu não tenho que me filiar a nada, a nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Porque se eu me filio a uma ideia, eu sou obrigado a aceitar os dogmas daquela ideia. E todas as religiões, elas possuem dogmas fundamentais que não se pode questionar. Não se pode questionar, né? Dogmas fundamentais, mas que eu questiono, que eu pergunto, que eu relativizo, né? Não vou deixar de pensar sobre aquele assunto. Então, quando nós pertencemos a um conceito religioso, nós ficamos presos àqueles conceitos. Ou eu sou ou eu não sou. Daí vamos me obrigar a ser aquilo que aquela religião traz, né? Por exemplo... Mas o Silvio, e te levou esse posicionamento a não ter uma bandeira religiosa, isso já vem de tempo ou depois que 13 anos de idade eu me tornei ateu. Aos 13 anos de idade, exatamente aos 13. Só que aí aos 16 anos houve um fenômeno que eu não consegui, o ateísmo não explicava. Daí aquilo ali começou a me deixar pensativo. Eu comecei a pesquisar. Não vou discutir aqui, porque não é o caso. Mas não é o nosso tema agora. Não é o nosso tema, mas eu acabei percebendo que o ateísmo também estava errado. Os meus conceitos religiosos tradicionais estavam errados e o ateísmo também. Eu assim, mas se os dois estão errados, o que está certo então? Aí eu saí... Não, eu faço a pergunta porque as pessoas pensaram, depois que o Silvio se tornou terapeuta... isso é antigo. É hipnólogo? Isso, também. Hipnólogo que o Silvio resolveu não ter religião. Não. Na verdade, isso já vem lá da... É antigo. É muito antigo. É antigo. E depois eu percebi que existia. Primeiro eu achei que não existia uma fonte criadora, depois eu percebi que existia, que há uma fonte criadora, só que ela não está vinculada a conceitos religiosos, porque tem 3.000 religiões no mundo, ou mais. Tá? Daí dessas 3.000, qual que eu vou escolher? Cada uma está certa. Cada uma está certa? Na visão dele está. Na visão dele está. Na visão dele está. E não está errado da forma que pensa, porque é uma visão simbólica da vida. A gente tem que simbolizar, por exemplo, entre os antigos egípcios, eles consideravam o sol um deus. Mas se a gente for simbolizar, o sol é um deus para a nossa vida, né? Simbolicamente falando. Né? Assim como as rosas e as flores têm uma simbologia para a maioria das mulheres e muitos homens também, tem uma simbologia por trás. Né? Então, assim, as cores têm uma simbologia. Eu gosto do branco porque o branco simboliza a paz. Então, são simbolias, são simbologias. E aí, nas antigas culturas, elas estavam relacionadas aos eventos da natureza. Por exemplo, acreditava-se que nos países nórdicos que o trovão e que o relâmpago era produzido pelo deus Thor. Então, era uma forma de ver aquilo dentro daquela cultura. Não é porque era um povo ignorante, é porque a humanidade ainda não tinha conhecimento suficiente. E até hoje não tem. Até hoje nós não temos, né? Por exemplo, pouca gente sabe a origem da palavra Deus, ninguém se questiona. João tem uma história, o nome da palavra João tem uma história, a palavra Silvio vem de silvícola, que vem de floresta. Silvestre, que é o nome do meu pai, vem de floresta. Todo nome tem uma história. Qual que é a história do nome Deus? De onde que veio esse nome? As pessoas não se questionam essas perguntas básicas. Eu me questiono, aí eu me dou conta que esse conceito está presente em todas as religiões da Terra, em todos os povos da Terra. Você vai na Arábia, eles chamam de Allah. Você vai na Inglaterra, chamam de God. Você vai na Itália, chamam de Dio. Mas, ao mesmo tempo, tem uns dizendo, porque as pessoas acreditam em vários deuses. Não, as pessoas acreditam em um só. É só o nome que é diferente, é só o conceito que é diferente. Todo mundo vê um só. Temos áudio? Vamos lá, vamos dar nossa participação. Vamos. Bom dia, Alcir. Bom dia, Silvio. Ô Silvio, meu marido, dia 19 de junho, ele estava dentro de um poço e caiu uma pedra na cabeça dele. Ele disse que por uns minutos, assim, ele apagou e ficou tudo branco. Ele via tudo branco, assim, ó. Era a mesa branca. Tudo que tinha na frente dele era branco. Mas não demorou muito tempo, já voltou de novo, né? Então, o que quer dizer isso? Assim, ele morreu, voltou, desmaiou? Não entendo isso. Quem é a pessoa? Eliane Camilo. Tá. Eliane Camilo, eu tenho poucas informações para te dar uma noção melhor sobre o evento, né? Eu teria que colher mais informações para poder te dar uma teoria, né? Porque eu não vou ter certeza de nada.
Um primeiro fenômeno humano em relação a cenários, que é esse que ele narra, é o mundo dos sonhos, tá? Só que o mundo dos sonhos, inclusive, ninguém sabe o que é. Eu, particularmente, acredito que o mundo dos sonhos é uma forma de entrar em contato com outros planos de realidade também, tá? Como eu falei do plano da realidade matemática, que é o plano mental, etc. Então, pode o que acontecido com ele naquele momento, uma conexão com os sonhos que pode ter uma explicação um pouco mais ampla, né? Agora, o que está por trás, qual o significado daquilo, a gente não sabe, porque eu não tenho dados suficientes ainda, mas é possível saber. Mas numa terapia tem como chegar lá nesse ponto e diagnosticar? Evento, sim, a gente vai no evento, obtém todas as informações que precisa e desenvolve uma conclusão. Né? Desenvolve uma conclusão. Porém, como se trata de um evento mental, a conclusão vai ser relativa, vai ser a opinião de quem está desenvolvendo a conclusão baseado na sua experiência. Mas certo. Dá para fazer isso sim. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma pessoa que tinha uma experiência mental que sonhava e que via uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem daqueles despertadores antigos, não tem aquelas engrenagens todas? E ele via uma engrenagem dessa. E aí a gente foi interpretar aquilo e tinha relação com as engrenagens, com o corpo dele, que também é uma engrenagem. Eu não vou entrar nos detalhes, mas era uma simbologia que ele tinha que tomar cuidado com uma parte do corpo dele, que uma engrenagem estava dando problema e ele estava negligenciando. Então, o subconsciente estava se comunicando para trazer uma mensagem, né? E como que o subconsciente foi trazer essa mensagem? Parece uma coisa super, hiper inteligente, a gente não sabe. Então, nesse caso específico, precisaria de mais dados para poder interpretar. E é possível interpretar. Dá para interpretar, compreender muito bem. Certo. O Fábio pergunta o seguinte, dor de cabeça, tem tratamento? Dá para descobrir a causa? Já quero fazer duas perguntas no mesmo aqui também. Ó. Aí a Clebar Jochen, ela diz o seguinte, conheço e convivo com uma pessoa que não consegue dizer não a outras pessoas. O que pode ter relação com isso? Tá, são duas perguntas. Dor de cabeça do Fábio, isso. Dor de cabeça é o seguinte, todas as dores que a medicina não identifica, elas muito provavelmente são emocionais, ou a medicina do futuro vai identificar ainda, né? Mas aí vamos generalizar para serem dores emocionais. Nós temos dor de cabeça, nós temos fibromialgia, temos dores pelo corpo em diversos lugares que normalmente são causados por questões emocionais. As pessoas que têm muita dor de cabeça, elas tendem a ter um perfil mais estressado. Se for analisar, a maioria das pessoas que tendem a ser um pouquinho mais estressadas, e não é culpa delas, tá? Eu estou falando de uma forma geral, porque eu já fui muito estressado também, e também sei que não tinha culpa nenhuma, então ninguém tem culpa da forma como é, né? Então, o estresse, ele tende a produzir algumas dores, e dentre elas a dor de cabeça. A enxaqueca, que médico nenhum consegue identificar a causa, na grande maioria dos casos, normalmente é emocional, e tem solução. Tem solução. Tem solução. Tem solução. Porque na hipnose você vai fazendo até chegar nesse ponto lá que... a gente não trata a dor diretamente. O início da causa. Isso, exatamente. A gente não trata a dor diretamente, a gente trata a causa. Né? Por exemplo, a tristeza, vou dar um exemplo. A tristeza, ela não é primária na vida humana. A tristeza é secundária ou terciária. O primário na vida humana que gera tristeza é o sentimento de injustiça. Uma pessoa que viveu um cenário de sentimento de injustiça, que ela viu aquilo como injusto para ela mesma, vai se transformar em tristeza. Tu percebe que a tristeza não é primária, ela é secundária nesse caso? Então, a dor de cabeça, tudo que a gente sente de sintoma não é primário. É secundário, terciário, quartiário. Tem causa. Tudo tem causa, nada vem do nada. Inclusive problemas emocionais. A pergunta é Clebar Jochen, a pessoa que não consegue dizer não. Não conseguir dizer não está ligado com um tipo de medo que a gente chama de insegurança, né? Isso normalmente começa na fase de criança. 80% dos problemas emocionais surgem e se desenvolvem na fase de criança e de jovens. Então, assim, durante a infância, essa criança pode ter vivido situações de medo, como eventualmente separação dos pais. As pessoas não sabem, mas a separação dos pais e briga dos pais geram muito medo nas crianças, muito medo, porque a criança ela não está formada emocionalmente ainda, ela depende muito dos outros. Então, durante a infância, pode haver ambientes que geram insegurança para a criança, e daí ela vai sistematizar essa insegurança, ela vai automatizar essa insegurança e levar para o resto da vida. Existe um sistema no ser humano, que é o sistema autômato. A mente,
ela pode ser vista sob 3 aspectos: o aspecto do raciocínio, da emoção e do automatismo. E muita coisa do que a gente faz está no automatismo. Nesse momento, eu estou falando português, eu não penso nos sons que eu estou emitindo, eles são automáticos. Quando eu dirijo, estou dirigindo um carro, virando para a esquerda, virando para a direita, no caso de um carro automático passando marcha, a gente não pensa para fazer. Quando eu estou escrevendo, eu não penso nas letrinhas que eu tenho que usar, elas simplesmente vão acontecendo, isso está no automatismo. E as inseguranças e os problemas emocionais, eles vão da camada da emoção para a camada do automatismo. E passam a se reproduzir sem pensar. A pessoa não pensa nada a respeito do evento, ele simplesmente se reproduz. Quando a pessoa percebeu, já aconteceu. Porque, claro que sim, dizer não conseguir dizer não é danado, né? Porque um dia desse eu até fiz uma mensagem o ano passado, né? Entre o não e o sim. E por que nós dizemos sim, quando na verdade deveria ser não? Que a maior parte dos nossos sims, no dia a dia, a gente se onera, a gente acaba fazendo o que não gostaria, sim, porque não consegue dizer não. Exato. Não é? Exato, então tudo isso, só retomando um pouquinho, está relacionado lá ao quê? A qualquer detalhe da nossa infância. Na grande maioria dos casos, tá? 80% dos nossos problemas emocionais surgem na infância. Mas, porque tem aquela história, né, Silvio? Mas tem gente que não teve pai separado, não teve briga, não tem nada e não consegue dizer não. Mas às vezes tem um evento de bullying na escola. Às vezes tem um tio que fazia brincadeira de mau gosto. Por exemplo, ontem eu comecei a tratar um homem que tem medo do escuro. O segundo ou terceiro caso que eu estou tratando, um homem maduro com medo do escuro, que é raro, um homem ter medo do escuro. Mas quando era criança, já identificamos a causa. Quando era criança, os irmãos mais velhos faziam brincadeira com o escuro, de assustar, de dizer, agora tu vai dormir no escuro, tu não vai ter luz para dormir, o fantasma vai te pegar, coisas do gênero. Quando criança, os pais eram pessoas amáveis, pessoas adoráveis, não teve nenhum outro tipo de problema na infância, mas teve esse. Então, isso aí gera um tipo de insegurança também, e hoje transformou-se em ansiedade. Hoje é uma pessoa extremamente ansiosa, porque a ansiedade é um tipo de medo, é medo de não conseguir, né? E quando se está no escuro como criança, é medo de não conseguir sair da escuridão. Aí aquilo ali gera uma memória que vai para o automatismo, e quando adulto transforma-se em ansiedade, que é medo de não conseguir. Ansiedade é medo de não conseguir. Existem vários medos. Ansiedade é igual o medo de não conseguir. É o medo de não conseguir. É o próprio. É o próprio, exatamente. Ô, desgraça! Tá bravo, né? Não. Aí o seguinte, aí agora tu me chutou bem nas pernas aqui. E todos nós sentimos. Agora tu me chutou bem nas pernas. E todos nós me desse um taquaraço aqui e me jogasse estarrado agora. E todos nós sentimos. Tô descobrindo que eu sou cagão, que eu tenho medo de não conseguir as coisas. Mas será que há ser na face da Terra, ou ser que não tenha medo de não conseguir? Todo mundo tem. A questão é que quando foge do equilíbrio, um pouquinho é bom. Um pouquinho é bom porque gera bom senso. Um pouco é bom, gera bom senso. O problema é que às vezes ele ultrapassa o limite do bom senso. Eu vou te dar um outro nome, um outro medo que as pessoas não sabem que é medo. Preocupação. Preocupação é medo. É medo do quê? Preocupação é medo do futuro, que está muito próximo da ansiedade, medo de não conseguir. Os dois são irmãos gêmeos, vivem juntos. A insegurança está acoplado a isso também. Então, são eventos que vêm da infância. O adulto não tem culpa nenhuma. Não tem. Na verdade, nenhum adulto tem culpa dos seus problemas emocionais. Sob essa ótica, eu realmente vejo todo mundo com absoluta neutralidade. A Zete, a esposa do meu filho, Valdir, está perguntando aqui o seguinte: que quando a criança tem medo de escuro, que no caso eu acredito que na casa dos meninos dela, talvez ela não saiba, mas tenha passado por algum tipo de brincadeira, algum tipo de situação. Às vezes entre os amiguinhos, às vezes um adulto fez uma brincadeira e não se dá conta que a criança vai registrar aquilo ali. Existe um elemento fundamental sobre a criança. A criança nasce totalmente desprotegida, sabendo que está desprotegida. Tá? Quer um exemplo? A mãe com a criança no supermercado. De repente, a criança se perde da mãe do supermercado. O que vai acontecer com a criança? Vai começar num berreiro só. Por que ela vai começar a berrar? Porque ela sabe que ela é um ser que precisa de segurança e quem protege ela é a mãe. Então, toda criança sabe que está em um mundo que precisa de proteção. E aí, quando alguém assusta, quando cria um evento que gera nela insegurança, ela produz um medo muito grande que vai gravando no subconsciente dela, vai sendo reproduzido mais tarde, de outras maneiras. Agora você vê, né? Tu tá desencadeando algumas situações, né? Tanto me trazendo na minha memória aqui, por exemplo, quando eu vim do Paraná com 8 anos, morando na roça,
né? E nós fomos morar no Morro Grande, Morro da Fumaça, não lembro se foi, acho que foi Morro Grande, não, Morro da Fumaça, a primeira cidade, e a minha mãe me levou no colégio. Hoje uma criança com 8 anos, tranquilo, mas isso há 42 anos atrás, vindo da roça... Isso, tu tava saindo do teu cenário de segurança. Cenário, e eu lembro quando minha mãe me deixou no colégio, eu comecei a chorar. Exato. Pânico. Exato, Pânico Exato. tomou conta de mim. Exato, isso aí poderia acontecer com qualquer criança. Eu assim, estava totalmente o desconhecido. Isso, o desconhecido. Aí, assim, então, aquela história, tá num evento, por exemplo, como geralmente acontece a nossa FEAGRO aqui, de vez em quando lá, nós trabalhamos ali com o equipamento de som, tem gente lá, de vez em quando, por favor, anunciei que a minha criança, não sei o quê. Aquilo ali, ou no parque, ou no CTG, parece uma coisa boba. A criança se perdeu ali por 10, 15, 20 minutos ou meia hora. Mas aquilo ali geralmente vai trazer um trauma lá na frente. Vai trazer um trauma, às vezes pequeno, às vezes médio, às vezes grande. Com certeza. Tudo vai depender do desencadear daquele evento, né? E de como ela vai ser, como vai acontecer depois. Então é exatamente isso. Agora, uma questão importante com relação ao medo, Alcir, é que o medo não é só negativo, o medo também é positivo, tá? Tem que ser entendido isso, porque o medo é trazido como o maior inimigo humano. Não é, o medo também é amigo. Eu vou dar um exemplo. A eletricidade é boa? É, mas também mata. Certo? Certo? A água é boa? É, mas também morre pessoas afogadas. Uma faca é boa na cozinha? É, mas também é usado como um instrumento de assassinato. Então, assim, o medo, ele também tem dois lados. O medo tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. O medo gera bom senso, gera a habilidade do indivíduo de raciocinar mais detidamente sobre certos eventos. E o medo pode ser usado como um instrumento para o bem e para o mal. Tá? Pode ser usado para fazer o bem ou para fazer o mal. Então o medo tem muito poder, mas não é só negativo, ele é positivo também. Ele também tem um lado bom. Tudo no universo tem um lado bom. 8h59, informou Belpet, Hospital Veterinário lá do Colégio Dom Joaquim, e também Ótica Isidoro, um novo conceito em ótica em Braço Norte. Depois do apoio, o Silvio vai responder o seguinte: uso de drogas, consumo de álcool, dá para mexer nisso? Depois do apoio. Você está ouvindo aqui pela ACB-FM, Jornal no Ponto. Conheça agora nossos apoiadores culturais. Colonial Supermercados, fazendo parte da vida de gerações. São mais de 40 anos fazendo amigos. Colonial Supermercados, 3 lojas em Braço do Norte, para melhor atender toda a população. Apoio Cultural. Acompanhe toda quinta-feira aqui pela Rádio ACB-FM a Missa da Saúde. A partir das 15 horas, transmissão ao vivo, direto da Igreja Matriz Nosso Senhor do Bonfim. Benfeitores da Missa da Saúde. Consulprev, cálculos previdenciários e trabalhistas. Fale com Ralph Orben pelo telefone 98869-2014 ou com Jairo Boing Fernandes no 999560936. Avenida Getúlio Vargas, 636, Sala 1, no centro de Braço do Norte. Pardal Impressão Digital, lado da União, telefone 3658-2909. Doutor Laurimar Gross e Família. Que Loucura Confecções de Vanderlei Suete e Família. Skin Lanches da Preta, telefones 999563077 ou 996827883. Delplast, Industrial de Plásticos. Que Decorações, decorações de festas em geral, arranjos fúnebres, buquê de flores, telefone 3658-5026 ou 999870191, Praça Padre Royer, número 75. Bazar e Brechó da Rose, variedade em roupas, acessórios. Venha conhecer na Rua Teodoro Nazário Correia, número 443, bairro Floresta, fone 99689-8184. Madeireira Pigler, armações de madeiras em geral, rodovia SC 370 km 140, telefones 3658-8690 ou 999965815. Genésio do Bloco, artefatos de cimento, Rua Conrado News, na Floresta, Braço do Norte, fone 99609-3438 ou 99627-7764. Toda quinta-feira, ao vivo, a partir das 15 horas, Missa da Saúde, aqui pela ACB-FM. A
Farmácia Boing da Corégio, mais do que nunca, preza pelo bem-estar de seus clientes e colaboradores. A mais variada linha de manipulação, perfumaria, medicamentos, com preços e atendimento incomparáveis. Completa linha de vitaminas para uma melhor proteção do seu organismo. A Farmácia Boing da Corégio possui 2 lojas em Braço do Norte, uma em Rio Fortuna, uma em São Lugero e uma em Lauro Miller, além de laboratório de manipulação. Farmácia Boing da Corégio, tudo o que você precisa em um só lugar. Fabrimax, fabricação de máquinas e equipamentos frigoríficos e laticínios. Trabalhamos ainda com manutenção e venda de máquinas a vácuo, com tudo em inox. Fabrimax, entregando qualidade na sua produção. Rua Francisco da Cruz, no Sertão do Rio Bonito, em Braço do Norte. Telefone 999565759. Cheiro de Campo Hortifruti, uma variedade completa de frutas e verduras, além de feijão preto e vermelho, doces e salgados puros, cachaça artesanal em vários sabores e o melhor, tudo direto do produtor. Atendemos de segunda a sexta até às 19 horas, sábado das 8 às 18h30 e aos domingos das 8 às 11h45. Cheiro de Campo Hortifruti, atendimento pelo fone 991013921, na Rua João Carlos Della Justina, número 121, lado da União, Braço do Norte. Laboratório Santa Isabel, agilidade, qualidade e garantia nas análises clínicas. Atendemos todos os convênios, fazemos exames toxicológicos para a Carteira Nacional de Habilitação, exames de DNA para paternidade e agora com a novidade de realizar carteirinha de saúde em parceria com a MTAV, doutora Adir Volpato. Laboratório Santa Isabel, atende em Braço do Norte, na Rua Jacó Batista Oliano, em frente ao hospital. Telefone 3658-2041. Também no centro de São Lugero. Telefone 3657-1918. Laboratório Santa Isabel. Compromisso com a sua saúde. XP Energy Drink, o poderoso energético da Água da Serra, disponível nos mercados da região. E aí, preparados para uma nova experiência? Neste sábado, logo após a missa, a partir das 20h15, live em prol da festa Nosso Senhor do Bonfim, com leilão de animais e participação das irmãs Roveda, Felipe Gabriel, Adolfo e Banda Hits. Acompanhe também a transmissão ao vivo pelo Facebook da paróquia. A missa de domingo às 9 horas e logo após, procissão motorizada com bênção. Faça parte da nossa procissão saindo do INSS às 9h45. Um convite da paróquia para você e sua família. Ouça todos os sábados, programa Orelhão. Apoio Cultural. Festival de Vantagens é na Referência Multimarcas, representante oficial da concessionária Ford, completa linha de novos e seminovos. Financiamos e refinanciamos com os melhores bancos. E você começa a pagar só daqui a 60 dias, com as menores taxas e o seu carro zero dos sonhos com taxa zero. Entre em contato com a gente, 3658-7664, no centro de Braço do Norte. Cachoeira Pinturas, pintura de casas e prédios, massa corrida e acrílica, texturas, efeitos decorativos. Trabalhamos com pintura mecanizada e lixação com 90% menos pó. Acompanhe as nossas obras nas redes sociais, @Cachoeira Pinturas. Faça seu orçamento, 99845-5021. Silva Recapagem. Atenção, você dono de borracharia, dono de caminhão ou transportes em geral, recapagem de qualidade só na Silva Recapagem. A Silva Recapagem é autorizada da Tipler, com garantia total da banda Silva Recapagem. Em Braço do Norte, telefone 3658-4345. Silva Recapagem, força e qualidade.
Acessórios. Tudo em acessórios para o seu caminhão. Fibras, rodoar, estofaria e tapeçaria, ar-condicionado, parte elétrica e escapamentos. Leve seu caminhão até o Billy Acessórios, na SC 370, Rio Bonito, Braço do Norte. Telefone 3658-3805. Está construindo ou reformando? Zaca do Gesso. Trabalhamos com forro, sancas, molduras, divisórias em acartonado, venda de material de gesso. Zaca do Gesso. Aceitamos seu carro, moto como parte de pagamento. Nosso maior patrimônio é você. Zaca do Gesso, transformando clientes em amigos. Bairro Santa Paulina, Braço do Norte. Telefone 99856-9229. Nosso compromisso é você. Acaprev. Venha fazer parte e conheça todas as vantagens e benefícios de ser um sócio da Acaprev. Sendo um associado, você protege seu veículo contra colisão, roubo, furto, incêndios e mais. Assistência 24 horas, com mensalidades acessíveis para você. Acaprev, Associação Catarinense de Proteção Veicular. Solicite ou faça-nos uma visita. Rua Jorge Lacerda, 1340, próximo ao TL Supermercados, Braço do Norte. Telefone 3658-5521 e WhatsApp 99957-0082. Você está ouvindo pela ACB-FM Jornal no Ponto. Sem meias verdades, direto ao ponto. 9h08. Mandar um abraço aqui para Edmara Silva, né? Ela disse muito boa essa entrevista, parabéns. Obrigado, Edmara. Um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. Eu, se eu não estou equivocado, é do Silva Autocar, né? É a esposa do Mário. Um abraço lá para o Mário e para Edmara também, né? Porque às vezes a gente manda um abraço que depois não, é outra Edmara. Aí faz uma confusão desgraçada, né? Tem que certificar, né? Retomando a pergunta, Silvio, álcool e droga é possível ser tratado através da hipnose? Tem esse tratamento? O Silvio desenvolve? Ou é uma outra? Porque no início da nossa entrevista você falou que ela divide em três linhas, isso? Exato. O álcool e as drogas e os vícios, eles são tratados pela hipnoterapia, hipnose terapêutica também. Uhum. Porém, ela tem vários braços, né? E essa área da hipnose que trabalha vícios, ela tem protocolos muito específicos com os quais eu não trabalho. Tá, esses protocolos eu não utilizo. E também tem uma questão assim, de atração por certas áreas. Eu acabei entrando numa área que tem relação com o significado da vida. E aí a gente trata essas questões emocionais que têm relação com isso, né? Já as drogas e o álcool, etc., estão numa área diferente e que não é bem a minha área. Então para mim, por exemplo, seria muito difícil tratar, embora eu já fiz isso, né? Nós temos um exemplo que eu vou citar no ar, porque ela mesma tem citado, ela se tratou, que trabalhou aqui com você, a Jéssica, né? Que teve problemas com as drogas, ela se tratou, hoje está ajudando pessoas, hoje ela aprendeu que dá para sair, está ajudando pessoas. Então a Jéssica foi uma pessoa que no início eu ajudei, hoje ela ajuda um monte de gente nesse sentido. Então assim, tem solução, tem tratamento, é possível. No entanto, é um trabalho muito especial, exige muita dedicação, muito tempo, para o qual eu não estou inteiramente preparado e realmente não me dediquei para aprender esses protocolos. Tem cursos específicos que eu não fiz, o pouco que eu sei eu fiz sozinho, então não é a minha área, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a questão do álcool e das drogas. A droga, particularmente, ela está relacionada fortemente a questões emocionais na infância, que vem da infância, né? Que podem ser, que veio do ambiente familiar ou do colégio, da escola, de amigos, de diversas naturezas pode surgir, tá? E depois começa a surgir, a se desenvolver a partir dali. Mas também pode simplesmente acontecer por curiosidade. Pode acontecer por curiosidade. Já a questão do álcool, ele é um processo bem diferente. O álcool ele é lento. O álcool você pode tomar um mês inteiro que ele não vai viciar tomando um mês, tá? Mas ao longo da vida vai tomando. Há uma tendência de... O organismo vai pedindo.
Eu não diria organismo, eu diria a própria mente. Propriamente. É a mente. A mente que faz isso. Na minha opinião, existe uma teoria que diz que é dependência química. Eu não compartilho dessa teoria, respeito as pessoas que pensam a respeito, mas ninguém nunca provou aonde que está isso no DNA, onde que está isso no corpo, que é essa dependência, né? É fácil dizer que é dependência química. Eu digo que é uma dependência mental, tá? E nesse aí entra o cigarro também? Entra o cigarro. Entra todos os vícios. É tão engraçado porque ontem eu fui tomar um café com uma pessoa que eu tenho uma estima muito bacana, e eu disse, olha, vou te propor algo, a partir do ano que vem, vamos acabar com o cigarro? Rapaz, chegou, travou na hora. É incrível assim, ó. É algo que a pessoa assim, tá tão incutido nela, isso no subconsciente, ou sei lá, no organismo. Tu percebeu que a reação foi mental? A dependência é mental. Na hora. Dependência assim, mental. Não, isso não. Exato. Foi imediato assim, ó. Exato. A dependência é mental. Não é química, é mental. Percebeu? É incrível. Porque às vezes eu pego no pé e digo, pô, tu é uma pessoa tão bacana, inteligente, pena que tu fuma, né? E a pessoa, pô, é que às vezes o fumante, né, alguns deles são inconvenientes, né, não ser sincero, né? Eu passo trabalho, porque o pessoal tá fumando às vezes, senta e diz, gente, por favor, eu não sou obrigado a fumar meia contigo, né, não sei, fuma pra lá, eu sou direto, pô, tu é chato, né, você não é chato, eu não sou fumante, né? E a gente que fica do lado, tu é fumante passivo, né, é danado, então... Pois é. Então, voltando a essa questão dos vícios, eles, na minha visão, tá, são mentais. Eu não estou aqui querendo ser dono da verdade, eu estou expondo uma teoria, né? Certo. De que a teoria de que a dependência química é incorreta e que a dependência é mental, porque há dependência mental também. Porém, a ciência, ela não consegue estudar a mente humana, porque a mente é formada de pensamentos. E não dá para estudar o pensamento, porque o método científico é observação, análise, descrição e conclusão. Como é que eu vou observar o pensamento do outro, se eu não consigo nem observar o meu próprio pensamento? A maioria das pessoas não consegue observar os seus próprios pensamentos. Eu tenho dificuldade de observar o meu. Eu faço exercício à noite quando eu durmo para observar os meus pensamentos, mas é muito difícil. Quando tu vê, tu já foi para outra. Não, então, eu não sei se é fato. Dizem que nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. E de onde ele vem, para onde ele vai? Dizem que sim. Eu concordo até com essa ideia. Exatamente. Então, o pensamento é um fluxo muito grande de pensamento que nós temos ao longo do dia. E aí, como não dá para estudar os pensamentos, não dá para estudar a mente, só podemos teorizar. Então, isso é uma teoria que eu estou apresentando, dizendo que é uma dependência mental baseada nos trabalhos que a gente realiza, que não é dependência química. Se for dependência química, ok. Quais são os elementos químicos que tornam dependente e onde eles atuam no corpo, no DNA, na célula, em que parte? Então, assim, é preciso analisar por esse ponto de vista, né? Então, ou pode eventualmente ser, na pior das hipóteses, uma combinação dos dois. Então, realmente é uma coisa difícil de ser tratada, mas ela começa da seguinte forma, tá? O indivíduo, ele precisa querer. Tá? A maioria das pessoas que estão conectadas a algum tipo de hábito como vícios, ele não quer. Tá? A pessoa não quer. Aí, para começar a transformar, primeiro precisa entrar no querer. Esse querer vai começar meio frágil, mas precisa aumentando o querer, até que o querer tome corpo. Realmente, definitivamente eu quero. Quando o querer assume o poder, dali para frente, a própria pessoa sozinha pode começar a transformar. Tá? Então, pode, obviamente, contar com a ajuda de um terapeuta, ou pode ela mesma fazer sozinha. Né? Então, todos os vícios precisam, o querer precisa assumir. Se tu for conversar com qualquer pessoa viciada, pergunta se ela quer. Ela vai dizer que quer, mas na verdade não quer. Porque é prazeroso. Se tu pegar a pessoa de surpresa, como tu pegou ali de surpresa, tu vai ver que não quer. A reação é... Se tu dá tempo pra pensar, ela vai dizer que quer, porque socialmente, e doença e não sei o quê, mas se pegar de surpresa, ela não quer. Nenhum viciado quer. Independente se é tabagismo, droga ou álcool. Então, mas ele pode ir desenvolvendo o querer ao longo do tempo, tá? A gente trabalha na clínica desenvolvendo o querer, tá? Desenvolvendo o querer. Então, quando a pessoa vai assumindo o querer, e o querer vai crescendo, aumentando, ela vai adquirindo poder sobre aquilo. Aí, porque tá tudo na mente. A mente assume o poder, pronto. Tem alguém batendo na porta lá. 9h16, 9h16. Informou meu pet Hospital Veterinário Cearabon, ficou muito melhor, tá certo? Além de clínica geral, banho e tosa, é o Hospital Veterinário, o primeiro da região do Vale. Ótica Isidoro, novo conceito em ótica em Braço do Norte, tá certo, minha gente? Após constar o teu médico oftalmologista, Ótica Isidoro. Na Avenida Nereu Ramos, após o Colégio Dom Joaquim. E a Silva Autocar, que nesse mês de setembro completa 45 anos de existência.
Isso graças aos nossos familiares, amigos e a vocês, clientes, que sempre estiveram ao nosso lado, valorizando nosso trabalho e nos incentivando todos os dias a investir e trabalhar para nos tornar uma empresa de referência em toda a região. E a Silva Autocar está com uma promoção muito bacana de baterias, né? Baterias 60 amperes, aí com um preço muito bom, várias marcas, garantia estendida. Você tem que aproveitar essa promoção de baterias da Silva Autocar e passar por lá, tá certo, minha gente? Silva Autocar, 45 anos prestando serviço de excelência no ramo automotivo, né? 70 ali no Rio Bonito. Eu quero lembrar também da Acaprev, proteja seu veículo contra colisão, roubo, furto e incêndio. Acaprev, na Avenida Jorge Lacerda, bem próximo à lavanderia Água Azul, e também os nossos amigos da Água da Serra, só o essencial. Água da Serra, e também a AgroSui, que sabe o desafio do homem do campo, são cada dia maiores, por isso conta com uma grande equipe de médicos veterinários e técnicos para melhor atender nossa região. Equilíbrio Natural, a maior e mais completa loja de produtos naturais de toda a nossa região, e também a Rede Postos Leão, no Trevo, no Centro Tubarão, Laguna, e agora também em São Ludgero. Um abraço para você, como nossa programação, obrigado pelo carinho da audiência. Tem áudio aí? Não, né? Não, é de antes esse aqui, tá certo. O Silvio, na verdade, sim, nós pontuamos, né? E dá tempo ainda, pessoal, antes de eu fazer mais uma pergunta para o Silvio. Você que quer ganhar, quer concorrer aí a uma sessão de hipnose, dá tempo para você mandar o teu WhatsApp para nós ainda. Eu quero participar. Só mandar isso, eu quero. A Rene já sabe o que se trata, né? Já tem algumas pessoas que mandaram aqui para nós, vamos estar sorteando daqui a pouquinho. Na verdade, assim, você tocou num ponto ainda há pouco, você tratou uma pessoa tal que ela sofreu um acidente, conseguiu voltar lá, ver detalhes do acidente fora do corpo, e ela teve uma sequela, ficou cega. Vamos dizer, já poderá existir algum tipo de doença que, mesmo ela existindo agora, é possível retornar lá atrás e de repente mexer nesse ponto para que ela deixe de existir, ou ela vai trabalhar mais só no campo emocional? Não, a gente trabalha exclusivamente no campo emocional. Emocional. O campo físico é exclusivo da medicina, e é uma área científica, exclusivo da medicina, e a hipnose é exclusiva do campo emocional. Diferente, por exemplo, da psicologia. A psicologia trabalha no campo comportamental, que basicamente está conectado ao automatismo humano. Certo. E são camadas diferentes da mente. Nós temos a camada racional, temos a camada emocional, porque a gente também toma decisões emocionais, e temos a camada do automatismo, porque tomamos decisões sem pensar e sem emoção, automáticas. Então, certo. Aí a hipnose trabalha na camada das emoções, ou dimensão das emoções, como quisermos chamar. Ela é voltada exclusivamente para isso, né? Ou seja, a gente trabalha com a mente, mas não trabalha com todos os aspectos da mente humana. Trabalhamos com o aspecto dimensional, o aspecto das emoções da mente humana. Tá? O Aloísio da Cosmos, ele também quer participar. Coloca o nome dele aí, tá? Ele diz o seguinte, que ele conhece, é do familiar dele, e o pessoal ficou impressionado com o trabalho que você realizou com esse moço lá de Armazém. Tá certo. Inclusive está no YouTube esse trabalho aí. Se alguém quiser conhecer o trabalho, o rapaz autorizou, ele ficou feliz de poder contribuir para que as pessoas conheçam a história, né? Tá no YouTube. Daí, se alguém quiser, depois eu posso deixar aí o link para as pessoas assistirem essa história. É fantástica, é linda, porque, cara, ele se vendo, os bombeiros recuperando o corpo dele que tinha morrido, e ele vendo tudo. Fantástico. Olha só. É incrível, e isso através... Mas, ô Silvio, qual é a garantia que eu tenho que isso não é uma alucinação que eu estou tendo na hora? A alucinação é uma forma simples de explicar aquilo que eu não sei. Porque existem visões de mundo. A visão ateísta de mundo, ela está no cérebro. Ela só acredita no cérebro e nada mais. E aí, quando acontece algo que ela não sabe explicar no cérebro, em termos de experiência mental, ela vai dizer que é alucinação, porque ela não tem outra palavra para dizer. Aí ela escolhe. Então, a alucinação é uma palavra escolhida para dizer eu não sei o que é isso. Certo. Porque tudo tem explicação. Aí, assim, a alucinação não explica nada. Sim, porque nesse caso, assim, você liga ao que ele está relatando, aos fatos que
que é um fato aconteceram. mental, é uma experiência mental. O que é o sonho? O sonho, se a pessoa disser que é alucinação, então tudo bem, então todo mundo alucina quando está dormindo. Quando está sonhando, está alucinando, está doido, está pirado. Então, assim, o próprio cara que diz que é alucinação, esse cara sonha, esse cara alucina também. Então, assim, aí agora vai utilizar essa palavra para explicar algo que não sabe explicar? Tu percebe? Então, assim, alucinação é só uma palavra que utilizamos para dizer eu não sei o que é isso, e daí para eu não precisar explicar nada, eu vou dizer que é alucinação, porque a alucinação já tem uma conotação negativa, né? Então, a questão toda é estar aberto para avaliar a experiência, para ouvir o outro contar o que está por trás daquela experiência. Então, precisa estar com a mente aberta para ouvir detalhadamente o evento. E aquilo que eu te comentei no início da entrevista, o mundo mental é formado por uma experiência coletiva, que é a matemática, e formado por uma experiência individual. Aí o indivíduo teve uma experiência que eu não compreendo o que é, eu posso dizer que é alucinação, ou eu posso manter a mente aberta para estudar a experiência da pessoa. Tu percebe? Certo. É porque às vezes o cara fala assim, tá, mas qual é a garantia que eu tenho? Que de repente eu vou lá e a minha mente produz isso. Por exemplo, eu vou fazer hipnose lá com o Silvio. Aí, vamos bater nesse ponto lá que eu falei quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe deixou no colégio, comecei a chorar, entrei em pânico. Quer dizer, aí eu vou relatar esse fato, mas a minha mente não pode produzir isso de uma forma mentirosa? Pode. Pode. Acontece o seguinte, por exemplo, sob essa mesma ótica aí, a pessoa está falando de que a mente produz, ok, e o medo? O medo não é produzido pela mente? Aí, então, se for considerar por esse lado, nós vamos atacar uma coisa que é fantasiosa, que é o medo, e o medo é fantasioso, uma outra coisa que eventualmente poderia ser também fantasiosa. Ok, o importante é o resultado. O importante não é como nós qualificamos aquilo. Certo. Como o indivíduo. Porque nós vamos qualificar as coisas de acordo com o nosso sistema de crença. É aquilo que eu acredito, eu vou botar um rótulo e dizer que é, porque eu acredito que é. Né? Então, quando alguém diz que é alucinação, nós também vamos qualificar o medo como alucinação. E sob essa mesma ótica. Porque o medo é real do ponto de vista físico? Ele existe efetivamente? Não existe. Aí eu sou obrigado a chamar o medo de alucinação. Mas aí eu posso fazer isso? Tudo bem, se a pessoa quiser fazer isso, faça, mas eu preciso, no meu caso específico, eu vou lá analisar os eventos, o que está por trás daqueles acontecimentos, para saber a realidade individual. Porque existe, como eu disse, a realidade mental coletiva e a realidade mental individual, e ela precisa ser respeitada. E justamente quando eu uso uma palavra como essa, é alucinação, eu estou deixando, quem quer que venha utilizá-la, com todo respeito, ele está deixando de aquela pessoa que está lá, ela ser respeitada na sua individualidade. Certo. Tu percebe? Porque ela não vai se sentir bem com essa classificação. Então, nosso trabalho é entender o que está por trás, entender o que está acontecendo, porque esse fenômeno, ele é universal e todos nós podemos saber disso pelo meio dos sonhos. Quem não sonha? E ninguém sabe explicar até hoje o que é. Eu tenho as minhas teorias, esse poderia ser um assunto para um outro bate-papo aqui só sobre os sonhos, mas a humanidade em geral... Próxima entrevista, vamos debater sobre isso. Isso aí. Tem um áudio, né? Vamos lá. Bom dia, Ociri, parabéns para o Silvio, ele é um excelente profissional. Eu queria saber o seguinte, por que uma criança, vamos supor, de 13 anos, sonha, à noite grita, procura assim nas paredes, assim, procura as coisas, né? E é sonâmbulo, ele acorda, fala, conversa, grita e deita depois dorme numa boa. Isso já aconteceu várias vezes. A Maria Rita, né? Maria Rita, isso aí é resultado de um estresse, de uma experiência que ele teve, que às vezes é muito difícil identificar. Ontem, por exemplo, justamente ontem eu tratei uma pessoa que tinha um problema com sonhos. Ela sonhava já há 13 anos, quase todas as noites, que ficava enrolada num fio elétrico. Todas as noites sonhando isso. De manhã acordava estressada e angustiada. Aí nós fomos na causa, fomos buscar. Uma pessoa que na época trabalhava no interior, utiliza aqueles fios elétricos para separar, para cerca, né? E aí ela passou por um fio daquele, não aconteceu nada, mas na mente dela, ela pensou o seguinte, e se eu ficar engalhada nesse fio? Aí ela gerou medo dentro dela, aquele medo gerou um estresse. Para uma outra pessoa não faz muito sentido, mas é preciso entender que cada pessoa é um ser humano diferente em essência.
Aí aquilo gerou um estresse mental, naquela noite ela foi dormir, sonhou com aquilo foi tão forte que no dia seguinte ela amanheceu mais estressada ainda e angustiada, passou um dia angustiado e adivinha, na noite seguinte sonhou de novo e passou a ser que quase uma constante na vida dela sonhar. Não vou dizer que é todas as noites, porque eu não investiguei todas as noites da vida, eu investiguei algumas noites para verificar quantas vezes ela tinha aquele sonho. Muitas vezes. Então é produto de um estresse. Todos os pesadelos são produtos de estresse, né? Uma pessoa que não tem estresse e que realmente vive solto em relação à confiança na vida, não se estressa absolutamente nada, ela não vai ter pesadelos. Pode ter alguns sonhos um pouquinho mais estressantes e tal. Eu tenho às vezes sonhos estressantes, eu analiso e estudo os meus sonhos, então às vezes eu tenho, mas não chega a ser um pesadelo como esse. Então tem causa, tem origem e é um tipo de situação que gerou medo no passado. Bacana. Não tem mais pergunta? Não, né? Então, deu quantas pessoas que querem a hipnose? 26 pessoas mandaram um WhatsApp que querem hipnose. Vamos fazer o sorteio. Nosso sorteio ele é feito pelo sistema eletrônico, é isso que chama? Não tem escolha de número, né? Então vamos fazer o sorteio para saber quem é a pessoa que vai ganhar a hipnose, que será marcada para outubro. Nós vamos passar o número da pessoa para o Silvio e depois o Silvio entra em contato para a pessoa estar agendando. Alcir, uma coisa interessante que aconteceu com um dos sorteios que foi feito aqui foi com a Luísa, né? A Luísa tinha perdido a voz fazia 2 anos. Luzia. Tinha perdido a voz. Não, tá falando, rapaz, manda áudio para cá, né, Luzia? A Luzia tá. Até peguei no pé dela, né? Que a Luzia tava fazendo tratamento, né? Ela tava na rede feminina do tratamento, tá cabelo comprido, né? A Luzia tá. Então, 3 ou 4 semanas depois do tratamento, ela voltou a falar. Ela voltou a falar, show de bola, né? Inclusive, ela já deu o depoimento dela aqui, né? Ah, é? Já deu o depoimento que após que legal. A sessão de hipnose retomou a voz. Né? Bora lá, então? Vamos, para quem saiu, vamos fazer o sorteio? Vamos lá. Número 14. Quem é o número 14? Como é que é? Minervina Volpato. Minervina Volpato. Dona Minervina Volpato, acho que é da União, se não falar a memória, né? Então, que ganhou a sessão de hipnose. Nós vamos estar passando o número da Dona Minervina Volpato para o Silvio. Isso. Né? E depois o Silvio entra em contato com a senhora, marcar para outubro, porque para setembro não tem agenda. E depois nós queremos ouvir da Dona Minervina Volpato a experiência, se ela foi válida ou não. Tá certo? Isso aí. Bora lá. Silvio, obrigado. O tempo não nos permite mais, né? Não tem como a gente continuar. Sei que o tempo passa rápido, né, Alcir? Quando a gente está falando sobre coisas que a gente adora. Passa rápido e não tem como a gente continuar. Infelizmente, o tempo já estourou. Obrigado pela atenção, e é sempre muito importante. Eu tenho certeza, assim, algumas pessoas se atrevem a mandar pergunta, e outras ficam quietinhas em casa pensando, puta, isso é comigo. Né? Tá certo. Muito obrigado a você, Alcir, pela oportunidade, pela CBFM, e a todos os ouvintes, né, por estarem aí com o ouvidinho coladinho, ouvindo as nossas palavras. O Ramon Beza tá mandando um abraço para ti. Opa, um abração pro grande amigo Ramon Beza, meu querido. Que ele mandou aqui que hoje Napoleão Bonaparte e deputado Ricardo Guidi estarão fazendo visita aqui na cidade. Bacana, estão almoçando aqui dentro. Ok. Manda um abraço. Obrigado, Ramon. Um abraço aí pro pessoal da nossa prefeitura, que estão sempre atentos aí também. Silvio, obrigado. Grande abraço. E só deixa o número, né? Vamos deixar o número aí da... Eu vou deixar o meu número aqui, anota então. Anota aí, né? 98409-4004. Repete. 98409-4004. Se você não conseguiu anotar, pede aqui para a rádio. Pede para a rádio, que a rádio informa. Informa aí para vocês. Isso. Gente, deu para nossa bola, um abraço. Tá chegando aí o Oswaldo Balbino com o Show dos Bairros. CYM 519, Associação Comunitária Braço Nortense, Rádio ACBFM, operando com 25 watts, Braço do Norte, Santa Catarina. Apoio cultural.